Olá, meu querido e minha querida. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre pressão de vapor. Mas afinal, que raio de pressão é essa que é a pressão de vapor? Fica por aí que depois da vinheta eu te conto. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, sou o professor Everson. Há 30 anos mostro aos meus alunos uma maneira fácil e tranquila de entender a química. No vídeo de hoje vamos falar sobre a pressão de vapor, uma das propriedades coligativas. Vamos lá então. Bom, primeira coisa que devemos fazer é definir a pressão de vapor. Aqui nós temos um esqueminha de um sistema onde medimos a pressão de vapor. Então veja, a pressão de vapor ela pode ser definida como a pressão que o líquido tem para passar ao estado vapor. Então nesse esquema que eu tenho a água, o vapor d'água e aqui uma coluna de mercúrio. Então veja que o vapor empurrou essa coluna de mercúrio, ele sobe 24 milímetros, então nós falamos que a pressão desse vapor é de 24 milímetros de mercúrio. Tá, legal, definição bonita, mas vamos fazer uma definição mais fácil. Vamos falar o seguinte, vamos falar que a pressão de vapor é a força do solvente para passar para o estado vapor. Pensando assim, eu acho que fica mais fácil de você entender. Lógico que esse termo força, eu vou colocar aqui entre aspas, porque a gente vai entender que pressão é um tipo de força, tá? Então, quanto maior a pressão de vapor de um líquido, maior a vontade desse líquido em passar para o estado vapor, né? Então esse termo força poderia se dizer também, vontade, né? A vontade do líquido em passar para o estado vapor. Do que depende a pressão de vapor? Obviamente que se eu estiver comparando substâncias diferentes, a pressão de vapor vai depender de características da estrutura do solvente, como por exemplo, forças intermoleculares, massa molar, tá? Agora, se eu estou comparando a pressão de vapor de um único solvente, como por exemplo aqui a água, tá? Eu vou comparar a pressão de vapor da água. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a pressão de vapor, ela depende da superfície de contato. Superfície de contato com o meio externo, tá? Então isso explica, por exemplo, quando você vai estender a roupa no varal, por que você põe a roupa toda esticada? Que assim você favorece a evaporação da água. Assim a sua roupa seca mais rapidamente. Então a superfície de contato do líquido com o meio externo favorece a pressão de vapor. Esse termo aqui, essa dependência aqui, é o que vai nos fazer entender depois a influência que o soluto provoca na pressão de vapor. Mas não vamos falar disso agora. Agora essa aula é apenas para falar sobre pressão de vapor. Um outro fator que também interfere na pressão de vapor é a temperatura. A temperatura do ambiente. Ora, se você, voltando a falar de roupa, né? Se você vai secar a sua roupa, quanto mais quente está o ambiente, maior é a velocidade de secagem, maior é a força. Lembra que força pode se juntar com energia. Lembra que a temperatura associa também com energia térmica. Então, quanto maior a temperatura, maior essa energia térmica, maior essa vontade para passar para o estado vapor.
Obviamente que se a temperatura interfere, então nós podemos pegar esse dado e colocar num gráfico. E aí eu sei que você adora, você é apaixonado por gráfico. Então veja aqui nesse gráfico, nós temos lá a pressão de vapor em função da temperatura. Estou fazendo esse gráfico aqui para água, tá? A gente trabalha com água na maioria dos exemplos, exatamente por quê? Porque é o solvente mais comum, ok? Então note aqui o experimento mostrando para você que quanto maior a temperatura, maior a tendência das moléculas de água passarem para o estado vapor. Elas vão ganhando mais energia. Se elas vão ganhando mais energia, a pressão de vapor vai aumentando, tá? E olha que interessante isso daqui. Quando chegamos a 760 milímetros de mercúrio, é quando a temperatura está da água em 100 graus. Ô Everson, peraí. Temperatura em 100 graus não é a temperatura de ebulição da água? Exatamente. A temperatura de ebulição da água ao nível do mar. Porque o nível do mar é essa pressão. Então nós já começamos a entender mais uma coisinha. Que a ebulição, ela começa quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Aí você entende, quanto mais alto a pressão atmosférica é menor, ele vai precisar de menor pressão de vapor e por isso a temperatura de ebulição vai diminuindo. Tá? Na minha cidade aqui, Ribeirão Preto, por exemplo, nós estamos numa altura de 600 metros em relação ao nível do mar. Então aqui a água ferve a 98 graus. Por quê? Porque a pressão atmosférica é menor, ó, pressão atmosférica menor, então temperatura de início da ebulição menor, ok? Agora, e se eu comparasse a pressão de vapor da água com outras substâncias? Por exemplo, o éter e o álcool. Nesse caso aqui, a gente pode fazer a comparação pensando no seguinte: a tendência para evaporar, a tendência para volatilizar. Então nós vamos entender o seguinte, que quanto mais volátil, tá? Volátil não é o contrário de vem cá sobrinho, volátil, né? Tá? Volátil é o quê? É a tendência do líquido, para passar para o estado vapor. Então veja, quanto mais volátil, quer dizer, maior a tendência para passar para o estado vapor. Então quer dizer que esse líquido tem uma pressão de vapor maior. Olha isso. Vamos pegar na mesma temperatura. Vamos pegar uma temperatura qualquer aqui. Veja, a pressão de vapor da água é menor que a do álcool, que a do éter. O éter, você sabe, colocou na tua pele, pum, ele evapora rapidinho, né? O álcool demora um pouco mais, só que ele evapora mais rápido do que a água. Então, resumindo a história, olha só, pressão de vapor, quanto maior é a pressão de vapor, mais volátil é o solvente. Maior a pressão de vapor, maior a volatilidade. Início da ebulição. A pressão de vapor, quando ela se iguala à pressão atmosférica, nós temos o início da ebulição. Obviamente que voltando no gráfico daquela substância, a gente entende o seguinte: horas, se eu colocar aqui, ó, a pressão atmosférica nesse ponto, então a ebulição do éter vai acontecer primeiro que a do álcool, que vai acontecer primeiro que a da água. E é isso que a gente observa na prática. Tudo bem? Tranquilo? Entendeu então o que é pressão de vapor? Que bom! Beleza! Você já confirmou a sua presença nessa aula? Professor, como assim? Confirmar presença na minha aula é dar like. Você já clicou aí no like? Já clicou no joinha? E se é inscrito no canal,
Beleza? Você já está matriculado no tutorial de Química. Agora, se você não é inscrito, clica no botão, inscreva-se no canal e tenha a exclusividade de ter as aulas de Química toda semana que vão te ajudar a chegar naquele sucesso que você tanto busca. Maravilha? Beleza? Então ficamos por aqui. Bons estudos!